Boa noite, meninas. Mais uma vez, sejam bem-vindas. Já conversamos um pouquinho aí, ajustamos o som. Vamos começar nossa aula? Olha só, hoje vamos estar falando de algo muito bacana. O que é? Qual é a diferença entre limpeza, desinfecção, esterilização? Essa é uma dúvida que muitas pessoas têm e nós, profissionais, temos que saber isso aqui, ó, na ponta da língua. Tá aparecendo aí para vocês? Joia! Olha só, eu vou iniciar nossa aula dizendo a seguinte frase, ó. Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. De repente, não se precisa de um motivo para ser feliz. Nós devemos nos ajustar e trazer a felicidade para a nossa vida. Cada um preenche de uma forma. Eu preencho, não quero ser melhor que ninguém, mas quando eu percebo que algo está muito vazio aqui, eu peço para Deus, põe alegria no meu coração, que eu não mereço nada mais do que ser feliz. É isso que eu quero para vocês, que vocês sejam felizes, viu? Mas não fui eu que falei essa frase, não. Foi Carlos Drummond de Andrade. Então, reflita nela, que é muito interessante, tá? Vamos fazer uma revisão? O que nós vimos na aula passada? Já que um clima de ser feliz sem nenhum motivo, vamos lá, vamos usar ali, ó, o restinho ali, falar, professor, esse horário não vou, sim. Vou querer ali que você pense sobre as noções básicas de microbiologia. Ô Marina, o que você lembra lá que a gente falou na aula passada? O que são os micro-organismos? Quais são eles? Você lembra? Quer ajuda? Sim. E aí, Nájila? O que você lembra da aula passada, dos micro-organismos? Vocês duas não lembram? Ai, ó, vou puxar a orelha e vou ajudar, né? Então, vírus... Bactérias, fungos e vírus. Ah, viu? Vírus, bactérias, fungos e Algas. Muito bem. O que mais que você... As algas, viu? A Marina lembra das algas. O que mais que vocês lembram que a professora bateu muito na tecla na aula passada? Com o que se trata a bactéria? Qual tipo de medicamento? Antibiótico. Antibiótico, mas e o vírus? Antibiótico. Trata. O vírus é com a vacina. Ai, Nájila, agora você fez meu coração, ó, merece até um amorzinho aí. Exatamente. Então, espero que tenha compreendido ali que bactéria trata com antibiótico. Vírus é prevenção, mas tem algumas bactérias que também nós tomamos a vacina para prevenir. Só que o vírus, uma vez que você pega, você vai tomar medicamento para quê? Para o tratamento da doença, do que ele vai causar, certo? Nós falamos ali do ciclo da contaminação, falamos ali a respeito das doenças que são prevenidas, né? Através da vacinação, através da prevenção. E a professora queria que ficasse muito bem inserido ali em vocês o seguinte: bactéria tem cura, vírus não tem cura, mas tem tratamento, ok? E hoje nós vamos dar continuidade falando aí também dos micro-organismos. O que nós vamos falar deles? O processo de limpeza, desinfecção e esterilização. Essa é uma dúvida muito frequente com algumas pessoas que elas não sabem até onde é limpeza, até onde é desinfecção, como é que funciona. Então, eu vou iniciar a aula perguntando para vocês o seguinte: quais os procedimentos que devemos tomar para evitar contaminação? Então, assim, o que nós mais ouvimos hoje em época de pandemia é lavagem das mãos e desinfecção com álcool, não é isso? O que eu quero que hoje vocês saiam dessa aula assim, ó. A Marina vai esquecer até no sobrenome dela, mas não vai esquecer disso. A Alda não está na aula, mas com certeza daqui a pouquinho vai estar assistindo o vídeo e vai lembrar que a professora sempre fala: limpeza, tira a água aí. Opa, desculpa. A sua limpeza retira o quê? Sujidade. Com o quê? Água e sabão. Desinfecção destrói o quê? Micro-organismo. Com o que se tira? Um álcool. Professora, e esse negócio de descontaminação? Esterilização. Hoje nós vamos aprender. Então, se a professora perguntar lá na atividade, assim, quais os procedimentos que devemos tomar para evitar a contaminação, ó, enquanto eu estou fazendo chamada aqui, vai anotando aí, ó.
Obrigada, Érica. Enquanto eu estava me envolvendo aqui com a Érica, vocês estavam copiando, né? Então, é isso aí, ó. Esses são os principais procedimentos que nós devemos tomar para evitar o quê? Contaminações. Vamos entender um pouquinho assim, ó. Vamos supor, é diferente limpeza, desinfecção do nosso corpo, da nossa mão para material. Então, funciona assim, ó. Existe um processo de limpeza. Muito bem. Material crítico são materiais que são utilizados lá no centro cirúrgico, alguns são utilizados lá na UTI. São instrumentais que normalmente, aonde que eles vão? Tem alguns que vão dentro do paciente. Vou dar um exemplo aqui, tem um instrumento chamado forceps, que ele é utilizado ali para poder, na hora da cesariana, ajudar, auxiliar ali, para retirar o bebê. Então, o que acontece? Esses materiais que são conhecidos como materiais críticos, entram em contato com vaso sanguíneo, com tecidos aonde não tem micro-organismo lá dentro. Por exemplo, tem um tipo de forceps que ele é utilizado ali para fazer cirurgia cardíaca. Esse tipo de material ele tem que ser esterilizado, ok? Existe outro tipo de materiais, são materiais que são conhecidos como materiais semicríticos. O que é isso? Vai lá, ele entra em contato com mucosa e pele. Por exemplo, o inalador. E existem os materiais não críticos, ou seja, ele entra em contato com a pele íntegra do paciente. Um exemplo, comadre. Sabe a comadre? Utiliza ela no hospital para o paciente fazer cocô, para eliminação de fezes. No caso da mulher, a comadre é usada tanto para as fezes quanto para a urina. Isso é realizado uma limpeza. Por quê? Porque só iria fazer algo diferente nessa comadre se ela fosse utilizada lá dentro do centro cirúrgico. E vamos supor, vai fazer uma cirurgia, está com pele aberta, vai precisar da comadre. Só nesse caso. Mas caso contrário, é limpeza. Aí a Nájila está ali pensando assim, professora, difícil isso, hein? Peraí. Eu vou mostrar o que a gente faz na esterilização, o que é feito na desinfecção e na limpeza, tá? Vamos começar pela limpeza. O nome já está falando. Nós vamos fazer uma limpeza na casa. Nós não falamos assim, Nájila, a gente fala, vamos fazer uma esterilização na nossa casa? Não. O que nós fazemos em casa? Limpeza, não é? Limpeza. Por que a gente faz limpeza? Porque nós vamos remover o quê? Sujidade, matéria orgânica, seja ela limpeza no banheiro, limpeza de roupa, limpeza na cozinha. Qual que é o nosso intuito? Retirar a sujidade, ok? Normalmente é utilizado com o quê? Com água e sabão, detergente, desinfetante. Então, cada um utiliza o quê? O que gosta. Um conselho que eu dou é, para realizar a limpeza, é importante que não fique se misturando muito tipo de produto. Exemplo, vamos supor lá que a Marina vai realizar a limpeza na casa e faz igual aqueles desenhos assim, sabe? De fórmula mágica, que vai pondo um monte de produto. Tem pessoas que acham que quanto maior o número de produto que ela utiliza, mais ela vai matar micro-organismo. Ô Marina, por falar nisso, você concorda com isso? Que assim, nós matamos micro-organismos pela quantidade de produto que nós colocamos? Não. Então, e por que às vezes algumas pessoas qual que é a conclusão que você chega quando as pessoas misturam trocentos tipos de produto achando que é isso que vai matar micro-organismo? Tá se intoxicando. Isso, Nájila, hoje já tá me dando um orgulho, menina. É isso mesmo. Pode causar uma toxicidade, uma intoxicação respiratória também. Ou às vezes, vai lá, mistura tanto produto em um só, você sabe o que pode acontecer? Uma agressão contra a pele. E isso não é algo bacana. Então, assim, se agora, até o início desde o início da aula, eu falei que hoje nós iríamos falar sobre o processo de limpeza, desinfecção e esterilização, a conclusão que eu espero que você já tenha chegado aqui agora é a seguinte: limpeza vai tirar o quê? Sujidade. Então, limpeza deve ser feita em casa, deve ser feita na farmácia,
deve ser feito no ambiente hospitalar. E aonde a gente vive, nós temos que manter o lugar o mais limpo possível, não esterilizado. Entenderam bem isso? Então, olha só. Se através da limpeza é onde existem métodos de limpeza, existe a limpeza que nós fazemos em casa, que é para tirar a sujidade, e existe a limpeza que é feita dentro do ambiente hospitalar. De acordo com o caso do paciente, principalmente se for lá tuberculose, um exemplo, a bactéria da tuberculose chama Bacillus leukos. Ele é difícil, o bichinho é danado. Quando o paciente falece, vem a óbito, quando é retirado isso, é passado por um processo de higienização assim, desde o chão até a parede. Por quê? Porque se esse micro-organismo fica ali, você sabe o que está acontecendo? O próximo paciente que vem pode contrair a doença. Por isso que existem métodos de limpeza. Então, vamos lá. Se existem métodos de limpeza, essa limpeza ela pode ser feita manual, conforme a imagem que eu estou compartilhando com vocês, ou essa limpeza pode ser feita de uma forma mecânica. Aí você vai perguntar, como assim? Funciona assim, ó. Se a limpeza for manual, ela é realizada por meio de fricção. Ou seja, essa imagem que vocês estão observando aí, existe um local dentro do hospital chamado central de material. A central de material do hospital, ela atende a todos os setores e, inclusive, especificamente, assim, a maioria dos materiais que são enviados para a central de material são materiais de cirurgia. Veio lá do centro cirúrgico, aconteceu uma cirurgia de grande porte. Mesmo que tenha sido usada ou não, é realizado o quê? Uma limpeza manual. Vamos supor, Nájila, uma cliente tenha passado por uma cirurgia de lipoaspiração. Lipoaspiração é retirada da gordura da região abdominal ali, ou uma lipoescultura. Aquela gordura, tudo que foi utilizado, aqueles instrumentais, eles são primeiro lavados, ou seja, há uma limpeza nesses produtos. Como que é feito? Escova, detergente e água. Bacana, né? Não sei se você já sabe dessa informação. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, tira-se sujidade. Esse é o primeiro processo. Ou seja, existe ainda um tipo de limpeza, que é uma limpeza mecânica. Ela é realizada através de uma lavadora. Como assim? São lavadora, existem vários modelos, né? Que ela é feita por uma ação química ou física. São lavadoras de última geração. São chamadas ultrassônicas ou termodesinfectadoras. Chique isso, né? Isso aqui é só para que vocês saibam que não é todo hospital que a central de material funciona da mesma forma. Ou seja, em alguns locais isso é feito manual, em outros locais manual, em outros locais é feito através do quê? De uma forma mecânica. Nájila, até agora tem alguma dúvida? Não. Não. Só até agora você entendeu que o processo existe 3 processos ali. A limpeza, que tira a sujidade. Agora a professora vai explicar o segundo processo, que é a desinfecção. Ok? Prestem atenção aí, então, que a professora vai falar sobre secagem. Foi constatado, isso não é eu que estou dizendo, isso é depois de muitas pesquisas. Existe dentro do ambiente hospitalar um local chamado CCIH, ou seja, é o Serviço de Infecção Hospitalar. Então, é pesquisa, é protocolos a serem seguidos. Não é porque é assim que é feito, será que é? Mas será que é? É realizado assim em todo o ambiente hospitalar, tá? Para se eliminar micro-organismo. Depois que lavou, tirou ali, fez o processo da lavagem, seja ela mecânica ou ainda por uma forma
manual, é feita uma secagem. Aí a pergunta é, como que é feita essa secagem? Essa secagem, ela é feita através de uma pistola, chama-se pistola de limpeza a ar comprimido. Como assim? Professora, eu estou com dúvida do que você está falando. Se você quiser realizar uma leitura a respeito desse assunto, está lá, ó, na página 88, fala ali a respeito da secagem. Como que é feita essa secagem? Essa recomendação é que seja feito com ar comprimido, por quê? Porque o ar comprimido, ele elimina o ambiente úmido. Por quê? Bactéria, vírus, eles gostam do quê? De ambiente úmido para se proliferar. E a pistola, o ar comprimido vem de encontro para aquilo que não foi retirado na lavagem, não deixe nada molhado, nenhum cantinho, ok? E agora, bacana? Deu para entender aí as informações? Joia! Ô, Miriam, tudo bem? Obrigada aí pela participação. Seja bem-vinda, menina. A Alda também está tentando entrar ali. Daqui a pouquinho ela consegue. E se você perdeu até agora, assista novamente. Viu, Joisbel? Não conseguiu participar ao vivo? Assista depois o vídeo e faz a atividade e encaminha para a professora para garantir a sua presença, tá bom? Então, o processo de secagem funciona assim. Então, eu falei limpeza. Agora, eu vou falar um processo chamado descontaminação. Olha só. Então, o processo da descontaminação há uma eliminação parcial. Ouçam bem. Quando se fala em descontaminar, é uma carga parcial de micro-organismo, ou seja, microbiana, que é realizada com produtos específicos. Que produtos são esses? Eu vou passar o nome para vocês, vocês vão entender o seguinte. Quando a gente descontamina algo, principalmente é com algo chamado detergente enzimático. Como assim? Então, o processo da descontaminação é feito tanto por detergentes como por desinfetantes. Posso fazer uma pergunta aí? Ô, Nájila, me ajuda? Hoje eu vou pedir você para me ajudar. Olha só, qual que é seu critério para você escolher um desinfetante para passar em casa? Desinfetante Isso. é para ficar cheiroso. Ah, tá. Então você pensa só na parte do cheirinho, né? Olha só, vou contar um segredo para você aí. E a descontaminação que nós fazemos, tanto nos instrumentais dentro dos hospitais, quanto no chão, quanto aquele que nós fazemos nas limpezas em casa. Lembra que no começo da aula eu falei, limpeza é para retirar sujidade, utiliza-se água e sabão. Descontaminação, nós usamos detergente enzimático e desinfetantes. Esses desinfetantes, alguns podem ser utilizados em casa, sim. Principalmente para limpar o quê? Nosso banheiro. Que bacana! Então, o que esses agentes químicos fazem? Olha lá, observe o que eu vou falar com vocês. Um exemplo, os enzimáticos, esses detergentes, ele contém na fórmula dele, sabe o quê? Componentes que facilitam, são enzimas, né? Que removem sujidade de gordura. Até sujidade que fica impregnada. Como assim, ó? Lembra que eu acabei de citar um exemplo, se alguém vai fazer uma lipoaspiração? A gordura, ela fica impregnada nos produtos. Como é que é feito isso? Porque quando eu falar de esterilização, eu vou falar de temperatura alta. Quando eu estou falando de detergente, eu estou falando em limpeza. Então, observem aqui conforme a imagem, ó. É uma limpeza minuciosa que está sendo feita. Está sendo feita uma descontaminação. Aqui nesse detergente que fica de molho em alguns equipamentos médicos, tem lá essas enzimas. Dentro desse detergente tem as enzimas que ajudam a remover. Pensa assim, que é como se o seu fogão tivesse impregnado e você precisasse limpar ele, porque a próxima pessoa que fosse usar não poderia ficar nenhum restício de gordura. Os equipamentos não podem, por exemplo, imagina a minha vai lá e faz um exame. Daqui a pouco a Marina vai usar e o equipamento está todo cheio de gordura. Então, como é que se limpa isso? Não pode passar detergente convencional. São produtos específicos. Ficou claro? E olha só. E os desinfetantes? Os desinfetantes, é bacana que tem uma ação sobre eles chamada tuberculicida. Sabe o que é isso?
Você viu que eu falei agora há pouco? Que quando alguém falece ou quando alguém tem alta, que foi diagnosticado com tuberculose, tem que ser feita uma desinfecção desde chão, cama até parede. Por quê? Porque esses detergentes, esses agentes químicos, né, que são utilizados na limpeza, eles são capazes de destruir bactéria, fungo e algumas espécies de vírus. Então, vamos supor, quer realizar ali, aí a Miriam falou, ai, professora, agora ficou interessante, eu quero saber. Um tipo de agente químico que ajuda muito lá a fazer uma desinfecção bem eficaz é a água sanitária. Na área hospitalar, nós chamamos de hipoclorito de sódio. O componente é basicamente o mesmo. É capaz de matar grande parte de bactérias, fungos, só os vírus. Lembra que na aula passada eu falei que bactéria é grande, vírus é pequenininho, é minúsculo? Bactéria a gente vê em microscópio comum. O vírus tem que ser um microscópio eletrônico, um microscópio específico. Então o negócio é tão, eu brinco e falo assim, olha, é tão direto da porta do inferno que nem se consegue ver. Produtos químicos é difícil conseguir matar, porque às vezes pode acontecer. Vocês acompanharem aí algum noticiário que fala assim, olha, foi constatado que uma pessoa em tal hospital faleceu, um bebê contraiu algum vírus, você vê que na sequência o CCIH, que é esses serviços, esse setor no hospital que é para controle de infecção, ele atua ali com tudo, treinando o pessoal, porque a cada tipo de bactéria diferente que surge o vírus, tem que se fazer pesquisa para se saber ali, ó, como é que mata. O hipoclorito, você vê que você chegou na área hospitalar, o primeiro cheiro que você sente em tudo quanto é lugar é dele. Então, desinfecção, limpeza e desinfecção. O que vai fazer nessa desinfecção? A aplicação de agente físico ou químico, para destruir os micro-organismos que estão ali. Aí, olha só. Existe só um tipo de desinfecção? Não. Tem certo tipo de micro-organismo que tem que utilizar radiação ultravioleta. Você fala, nossa, professora, é muito complexo isso. Sim, nós estamos lidando com o invisível. Literalmente, são agentes que nós não vemos, mas eles foram estudados sobre os métodos de eliminação deles. Existem os agentes físicos líquidos, ou seja, é realizado lavagem que utiliza água em ebulição. Ou seja, um dos métodos de você eliminar, desinfectar, ou seja, esterilizar, eu dou um exemplo da água. Qual é o tipo de água que nós utilizamos para poder diluir os medicamentos? Você lembra lá, Marina? Quais são os tipos de água, ou qual é o tipo de água que nós utilizamos e vendemos também na farmácia para poder ser aplicado o medicamento? Você lembra? Marina, lembra ou não? Se não lembrar, fala que a professora ajuda, ó. Qual é o tipo de água que nós utilizamos, então? Água destilada? Marina! Olha, eu tô falando que isso me dá orgulho, meninas. Então, é isso aí, água destilada. Uma água que passou a uma temperatura tão alta, que o excesso físico líquido, você faz com quê? Com associação de calor a uma temperatura tão alta, ao ponto de eliminar, de ficar estéril. Então, e existem agentes químicos líquidos, que é o que a gente utiliza para limpar a casa, que é o hipoclorito, que eu comentei com vocês, o álcool, fenol sintético. Esse aqui é para limpar artigos e superfícies. O aldeído. Então, se tiver algum aparelho que ele é termosensível, não pode ser usado água sanitária, que é o hipoclorito, não pode usar álcool, tem que usar aldeído. Ele vai ajudar a eliminar os micro-organismos ali, sem causar o quê? Um prejuízo, ou seja, sem estragar esse produto, ok? Vamos dar continuidade ali, falando mais ainda, sabe do quê? Eu falei do processo de desinfecção. Existem vários tipos? A resposta é sim. Existe uma desinfecção
a nível químico, que funciona assim, ó. Tem um tipo de esporo que chama Bacillus subtilis. O troço é assim, ó, ele é terrível. É uma não é nem micro, é uma micobactéria, ou seja, vírus pequenos também, fungos tipo a cândida, bactéria vegetativa tipo pseudomonas e vírus lipídicos, que é o HBV e o HIV. Esses daqui, ou seja, eles têm um alto índice do que? De ser eliminado através da desinfecção química. Muito bem. Mas aí agora vem a dúvida o seguinte, essa desinfecção, ela pode ser de alto nível, médio nível, baixo nível. Vai depender do quê? Alto nível, destrói tudo, toda bactéria, todo espório, microbactéria, fungo, vírus. Esse tipo de desinfecção, ela é indicada para aparelho de endoscopia, aparelho de laringoscopia, aparelho de anestesia. Então, ou seja, para que o cliente não pegue de um cliente para o outro, uma cirurgia para outro, tem que ser realizada uma desinfecção de alto nível. Nível médio é no caso do quê? Destruição de bactéria, vírus. Isso é utilizado o quê? Água, cloro. Cloro é outro produto que é muito utilizado para poder matar bactérias, vírus em geral. E o que não precisa se atentar tanto, que não traz um prejuízo? É a destruição de forma vegetativa, ou seja, alguns tipos de esporos, ou seja, esporos de bactérias e vírus. Utiliza-se um produto chamado quaternário de amônia. Bacana? Até aqui a desinfecção. Aí a Nádia está ali ansiosa, pensando, professor, então o que é esterilização? A esterilização, ela destrói tudo, não fica nada. Como que é feito? A esterilização, ela é feita tanto em algo chamado autoclave, que é calor úmido, e estufa. A autoclave ela é utilizada normalmente em ambiente hospitalar. Gás para poder fazer curativo tem que ser esterilizado, compressa para cirurgia esterilizada, aparelhos para cirurgia é estéril. Tudo que entra dentro do centro cirúrgico, ele tem que ser estéril, ok? É para que não sobre nenhuma sombra de dúvida que esse cliente vai sair de uma cirurgia contaminado, ok? Estufa. Estufa, normalmente a gente vê quando você vai lá na manicure. Ela utiliza o quê? A estufa, ou seja, uma forma de esterilização, que é onde fica o quê? Os alicatinhos de cutícula, os aparelhos que você vai utilizar para quê? Para evitar, porque se vocês quiserem ler um pouquinho mais a respeito desse assunto, todo mundo fica preocupado com o HIV. O vírus do HIV exposto ao ar, em questão de menos de 1 minuto, ele não sobrevive fora do corpo humano. Diferente da hepatite. Então, é mais fácil pegar hepatite na manicure do que se pensa. Principalmente. Antes, para ser manicure, não precisava de curso. Hoje, a maioria dos salões exige que a manicure realize ali um curso para entender essa diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização. Ok? Lá no hospital, quando a gente manda ali esse equipamento para dentro da autoclave, aqui é pequenininha, tá? Tem autoclaves enormes, assim. Depois eu tenho caminho, se vocês quiserem ver lá no grupo. Essas autoclaves, por exemplo, como é que eu sei que chegou um ponto que está estéril? Existe uma fita, existe 2 tipos de você identificar. Se chegou no processo da esterilização e aquela fita mudou de cor, é porque foi atingido com sucesso o processo de esterilização. Ou seja, que a temperatura é tão alta, eu não consigo agora, mentalmente, me recordar para falar para vocês qual é a temperatura que se chega. Mas ela é extremamente alta. Por isso que é importante, Laura, você lembrar aqui, como é que desinfeta? Limpeza, água e sabão. Desinfecção pode ser mecânica ou manual, ou seja, através de lavadoras ou bucha, detergente, água. A desinfecção também pode ser feita por quê? Por hipoclorito.
ela pode ser feita de várias formas. E a esterilização, ela é feita através de autoclave, de estufa. E também através, por exemplo, a água. Se vai dentro da veia, precisa passar por esterilização. Ela vai dentro da máquina? Não. Ela é fervida. Ela passa por um processo de ebulição. Que é o mesmo quando a gente vai lá e coloca água para ferver. Tá? Aqui, ó. Produtos, lavadoras eletrônicas, limpeza manual. E essas são formas de limpeza, desinfecção e esterilização. Joia? Uhum. A respeito desse assunto aqui, Nájila, ficou alguma dúvida? Que se ficou, a professora explica novamente. Marina, tem alguma dúvida ali? Se a professora perguntar ali, o álcool, ele serve para desinfectar ou ele serve para esterilizar? Me ajudem lá. Vai lá, Miriam. Vai lá, Marina. O álcool, o processo dele é para quê? Quando você realiza a higienização das suas mãos, você está desinfectando a sua mão ou você está esterilizando a sua mão? Acho que é desinfectando. Você acha que é desinfectando? Marina, preciso da tua ajuda. Quando nós passamos o álcool na mão, nós estamos esterilizando a nossa mão ou nós estamos desinfectando? Pense aí. E aí, Nájila? Quando nós lavamos a mão, o que nós lavamos? Nós lavamos para tirar a sujidade. Nós passamos álcool, o que nós estamos fazendo? Desinfectando, não é? Desinfectando. Tem como a gente esterilizar a nossa mão? Tem. Não? Não tem como nós colocarmos nossa mão para ferver. Não tem como a nossa mão ficar dentro de um produto químico sem trazer lesão. Não tem como nós colocarmos a nossa mão dentro de uma estufa. Nós fazemos um processo de desinfecção. Tanto que a lavagem das mãos, lembra lá que a professora ensinou? Movimento circular, interdigitais. Lembra disso? Tem que limpar as unhas. Esse é um processo de lavagem das mãos. Quando vai se passar por um procedimento cirúrgico, um cirurgião, ele vai lá e fica ali, ó. Tem um protocolo que ele pega uma buchinha e ele esfrega para tentar eliminar toda e qualquer contaminação na cirurgia. Depois de todo esse processo de escovação com produtos ali para poder limpar, ele ainda utiliza luva estéril. E tem alguns casos ainda que acaba acontecendo contaminação na cirurgia. Então, é um processo diferenciado. Então, a respeito desse assunto, se você ainda ficou com alguma dúvida, depois no final assista o vídeo novamente diante do que eu expliquei, realize a leitura na apostila. A professora vai enviar daqui a pouquinho lá no grupo a atividade correspondente a tudo que eu falei para vocês, tá bom? Para ver se você ficou bem claro a diferença entre limpeza, desinfecção e esterilização. Ok? Próxima aula, o que nós vamos ver? Nós vamos estar falando de um assunto muito interessante. Equipamento de proteção individual. Ou seja, quais são os EPIs que os atendentes de farmácia devem utilizar? Quais são obrigatórios? Mas espera aí, professora. Você está falando que EPI é equipamento de proteção individual? Sim. É obrigatório? Mas que tipo de farmácia? Lembre-se bem. De repente você vai trabalhar em farmácia de manipulação. Você pode trabalhar em farmácia hospitalar. Você pode atuar em farmácia dentro de unidade básica de saúde. E qualquer uma dessas que você for, tem que utilizar EPIs, ok? Então, próxima aula, vamos dar continuidade falando a respeito deles, tá bom? Vou encerrar essa aula falando para vocês sobre a palavra gratidão. Gratidão para fechar um ciclo e alegria para abrir o que está vindo. Então, estamos indo aí, ó, reta final do curso. Vocês estão indo muito bem. Estou muito feliz com o desempenho de vocês, viu? Então, se você não conseguiu assistir a aula ao vivo, assista depois e faça, tá bom? Ó, grande beijo, obrigada pela participação de vocês. A professora vai encerrar o compartilhamento de tela